Mateus capítulo 14, versículo 13. Glória a Deus. Mateus 14 e o versículo de número 13. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. Apartando e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Você pode repetir comigo? Diga assim: o povo seguiu Jesus a pé desde as cidades. Glória a Deus. Diga assim: Jesus foi para o deserto. Diga: e o povo foi a pé até onde Jesus estava. Jesus, saindo, viu uma grande multidão, possuindo de uma compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegado tarde, seus discípulos aproximaram dele, dizendo: o lugar é, diga comigo, deserto. Diga: o lugar é deserto. Diga: o lugar é deserto. E a hora é avançada. Aí está dizendo assim o texto: despede a multidão para que vão pelas aldeias comprarem comida para si. Jesus, porém, lhe disse: não é bom que vão, dai-lhe vós de comer. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: traze-mo aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos, e aos discípulos a multidão. E começaram todos, e comeram todos, e saciaram, e levantaram dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e também das crianças. Amém. Toma seu assento. Glória a Deus. Graças a Deus. Queridos, eu falei aqui domingo passado, porque Deus falou muito comigo através da mensagem da minha esposa, e eu disse que estaria pregando aqui sobre deserto. Deus me deu a mensagem, e ontem eu estava riscando a mensagem, falando com o Papai do Céu sobre esta mensagem, e Ele me deu aqui algumas direções para estar passando para a igreja. No deserto que eu quero falar, aqui são 2 tipos de deserto. Primeiro, o deserto que você entra por conta própria. E segundo, o deserto que Deus te coloca lá. Há uma diferença, irmãos, entre os 2 desertos. Porque o deserto que eu entro por conta própria, eu vou estar sozinho. O deserto que eu vou por mim mesmo, Deus, Ele não vai estar comigo. Mas no deserto que Deus me coloca, o deserto que Ele me leva, Ele anda comigo, Ele passeia comigo, e em todo tempo Ele está comigo. Glória a Deus. A primeira coisa que eu e você temos que avaliar é se o deserto que eu e você estamos passando é um deserto que Deus nos colocou, ou é um deserto ao qual nós entramos por consequência de nossos atos, de nossas atitudes. Nós temos que avaliar isso, irmãos. Nós temos que detectar. Espera aí, eu estou na prova, eu estou no deserto, eu estou passando por um vale. Agora, resta saber
se esse vale que eu estou passando é por causa de alguma consequência de erro. Esse vale que eu estou passando é por causa de alguma coisa que fiz que não agradou a Deus, ou uma atitude errada que eu tomei, que feriu os estatutos do Senhor, que feriu a palavra do Senhor. E aí eu estou passando por este deserto. Então eu tenho que detectar, eu tenho que aprender isso, eu tenho que entender isso primeiro, para poder eu ter uma avaliação melhor e maior, uma compreensão maior, para que eu possa tomar alguma atitude, para que esse deserto venha sair da minha vida. Então a primeira coisa é avaliar se o que eu estou passando se eu entrei por conta própria, ou se o que eu estou passando é permissão de Deus. Se o que eu estou passando é porque Deus me conduziu a passar por isso. Nós temos que entender isso. Porque às vezes tem pessoa que não sai do deserto, irmãos, e já tem anos e entra anos e entra anos, e esse deserto nunca acaba. Porque o deserto de Deus, ele é diferente. O deserto de Deus, ele tem começo, ele tem meio e ele tem fim. Você pode dizer comigo? Diga: o deserto de Deus tem começo, tem meio, tem fim. Diga assim: o deserto de Deus tem dia para começar, mas também tem dia para terminar. Agora o deserto que eu me coloco, deserto que eu entrei, ele pode até ter uma hora para começar, mas ele não tem hora para terminar. Tem pessoa que está anos e anos passando por vale, passando por deserto, e a vida dessa pessoa nunca muda, e ela fica dizendo: é porque eu estou sendo provado por Jesus. Irmão, Jesus não prova a gente esse tanto de tempo assim não. Tem provação que dura, e um tempo sim, tem, não vou dizer que não, irmão, mas também não é a vida toda. 5 anos, 10 anos, 15 anos, e o crente está na mesma luta, na mesma prova, no mesmo deserto. Aí a gente vai começar a conversar para tentar compreender, entender o indivíduo, e o indivíduo começa a falar com você. Aí você vê que não é uma prova, que se fosse uma prova, Deus já tinha tirado ele, dado vitória, e ele estava passando outros desertos para receber outras vitórias. É consequência de erro, é que fica caindo nas mesmas falhas, é que fica errando anos e anos e nunca repara os erros, não reconhece, não reconhece os erros. Então você tem que entender isso aí também. Tem que avaliar, irmãos, se o que eu estou passando é algo de consequência de erro, de vacilo que dei, ou se o que eu estou passando foi Deus que me colocou lá. Nós vamos avaliar aqui algumas atitudes que às vezes nos coloca no deserto e não foi Deus que pôs, mas foi alguma consequência de um erro ou alguma falha. Lá em 2 Reis capítulo 3, vou decorrer aqui alguns versículos muito rápido aqui nessa introdução. Atitudes que me faz entrar no deserto por conta própria. Primeiro, nós vamos ver aqui sobre um rei Jorão, filho de Acabe. Ele começou a reinar sobre Israel, e a Bíblia diz que os pais deles pecaram, erraram, vacilaram, e ele também pecou, não como seu pai e nem como a sua mãe, mas ele pecou. E aí é onde eu vejo aqui algumas pessoas dessa mesma forma. Pastor, o que eu fiz não é tão grave assim. O meu pecado não é tão grave assim.
Tem fulano que está se prostituindo, tem fulano que está se adulterando, tem fulano que está usando droga, tem fulano que está fazendo. O que eu fiz é uma coisinha mínima, boba. E por que eu estou passando isso, irmãos? Deixa eu te falar aqui uma coisa. Não existe pecadinho e nem pecadão. Para Deus, pecado é pecado. Agora, alguns têm consequências maiores e outros têm consequências menores, mas têm consequência. Mas eu digo que todos os tipos de pecado levam a consequência que é a pior de todas. Sabe qual é? Ele nos leva para o inferno. Então nós temos que entender. Está dizendo aqui o texto. Ele pecou não como seu pai. Eu dizendo assim, o pai dele pecou mais, a mãe dele pecou mais. Ele pecou menos, mas ele pecou. Ele errou menos, mas ele errou. E aí é onde as pessoas ficam nesse embate. O que eu fiz não é tão grave assim, pastor. Tem fulano que está muito mais errado. Deixa eu te falar uma coisa. Para de olhar para a vida de fulano e se preocupa com a sua vida. Você que está me assistindo e está passando pelo deserto e se faz essa pergunta, para de olhar para a vida dos outros e começa a avaliar a sua vida. Porque a Bíblia diz que cada um vai dar conta de si mesmo. Segunda coisa, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, não como seu pai nem como sua mãe, mas ele fez o que era errado diante dos olhos de Deus. Segunda coisa que nos faz entrar no deserto por conta própria: pecar, fazer aquilo que não agrada ao Senhor. Tem gente aí que está vivendo no deserto, irmãos, porque está desagradando a Deus com a sua vida. Tem gente aí que está passando o deserto, irmãos, porque está sendo desaprovado pelo Senhor com suas atitudes errôneas. Está dizendo o texto, ele fez algo que era mal aos olhos do Senhor. Terceira coisa que nos faz lá dar o deserto, versículo 3 do capítulo 3. Contudo aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebote, que fizera pecar Israel, e não se apartou dele. Outro motivo que nos leva para o deserto, que não é de Deus, e a gente fica lá perecendo, desesperado, morrendo à míngua, é aderir à vida mundana dos outros. É aquele que diz assim, não tem nada a ver, não faz mal, mas eita coisinha que está fazendo o crente se dar mal. Olha o que está dizendo o texto. Ele fez e copiou o outro pecadorzão lá. Irmão, você quer copiar alguém? Faz que nem Paulo. Pode me imitar, porque eu imito a Cristo. Quer copiar alguém? Copia Jesus. Quer copiar alguém? Pode me imitar, irmãos, porque eu imito a Cristo. Oh, glória! Não precisa de você ficar imitando quem erra. Não precisa você ficar imitando quem peca. Não precisa você ficar imitando quem fala mal de pastor, quem não tem caráter, quem é mentiroso. Deixa eu te dizer uma coisa: imita Jesus Cristo, porque Ele é o nosso maior referência. E como se não quisesse, ele copiou um cara muito errado, se automodelou. Nos meus treinamentos eu tenho ensinado, irmão, se você vai modelar alguém, modele alguém melhor do que você. Não modele alguém que é igual ou pior do que você. Eu fico vendo algumas pessoas que estavam pedindo conselho para casamento, isso e aquilo, com a vida para outra pessoa que estava com a vida pior do que a dela, irmão. O que ela tem para te oferecer, indivíduo? Aí o camarada vai copiar quem erra, o camarada vai se modelar quem peca, o camarada vai se modelar uma pessoa que não tinha nada de Deus, nada para oferecer. E contudo está dizendo assim, ainda fazia Israel pecar. Irmão, além de você copiar quem não
quem peca, você faz os outros pecar. Você sabia que quando você faz alguém pecar, você está pecando mais do que quem pecou? Sabia disso? As mulheres casadas. Ainda bem que aqui não tem isso. Ainda bem. Mas você fica fazendo, às vezes, homens pecar com uma roupa mal vestida. Casa de Deus, irmãos, é lugar que nós temos reverência. Tem gente que acha que pode vir vestido de qualquer... mas é a doutrina. Não, irmão, não é a questão de doutrina de homem. É a questão de pudor, de respeito, de ética, de moral. Aí você, às vezes fica ali, ó, não só as mulheres, também os homens, mostrando as coxas, mostrando os peitos, com as coisas muito apertadas, aquele negócio. Irmão, cuidado. Porque se você fazer alguém pecar, pode ter certeza que você pecou mais do que essa pessoa. Está dizendo o texto. Copiou quem estava errado, se modelou com quem não tinha referência e ainda fez os outros pecar. Isso me faz ir para o deserto. Tem que ter cuidado, irmãos. Tem que ter, essas postagens de Facebook. Tem hora que eu fico vendo cada postagem, irmão, as mulheres com os negócios tudo pro lado de fora e ainda bota um versículo bíblico. Não, se quer botar seu versículo bíblico, para de botar versículo bíblico em cima de peito, em cima de coxa, em cima de barriga, em cima de coisa. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. A palavra de Deus é santa, a palavra de Deus é pura, a palavra de Deus ela é inefável. Aí tem uns que faz aquele biquinho, aquele negócio, outros ficam mostrando os peitão, outros ficam mostrando isso, outros ficam mostrando aquilo, irmão, e fazendo os outros pecar, e sendo a máquina do diabo, irmão, para fazer os outros pecar. Às vezes eu peco e ainda faço os outros pecarem. Uma outra coisa que me faz entrar no deserto, eles mesmos entraram, está dizendo aqui, por onde nós vamos nessa guerra? Aí um disse, vamos pelo deserto de Edom. E o outro não quis nem saber se Deus estava no negócio. Então, vamos. Além dele ir para o deserto, ele carrega um monte de pessoas com ele. Aí chega no momento lá, que acabou a água, acabou a comida, eles falaram, pronto, nós vamos morrer aqui. Vocês, eu entro no deserto por conta própria quando eu não consulto a Deus se esse negócio é dele ou não, se é para mim ir ou não, se é para mim fazer ou não, se é para mim abrir ou para mim fechar. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, consulte a Deus em tudo que você vai fazer. Então é isso. Essas aqui são algumas atitudes que me fazem entrar no deserto. E tem aqui o segundo tipo de deserto, que é o deserto que Deus me coloca. Por que, pastor? Que deserto é esse que Deus me coloca? Ou que Deus te coloca? Deus nos coloca no deserto dele, primeiro, para nos fazer crescer. Diga, o deserto de Deus me faz crescer. Você pode repetir de novo? Diga assim, o deserto de Deus me faz crescer. Segundo, deserto que Deus me coloca para me fazer aprender. Você pode repetir comigo? Diga assim, o deserto de Deus me faz aprender. Mais uma vez, o deserto de Deus me faz aprender. Terceiro, pastor, por que Deus me coloca no deserto? Por quê? Para Ele testar o que está no meu coração. Diga assim, o deserto de Deus é para me testar o que está dentro de mim. E por último, pastor, tem mais alguma coisa que Deus coloca no deserto? Tem, irmãos. Para manifestar o milagre e a glória dele na sua vida. Diga assim comigo, diga. E o deserto de Deus serve para Ele manifestar o milagre na minha vida.
Olha aqui um versículo que se encaixa para Deus testar o que está no meu coração. Porque você sabia que tem deserto que Deus te coloca só para ver se você é fiel ou não? Só para ver se você é tudo aquilo que você fica dizendo: ai Jesus, eu sou apaixonado por ti. Ai meu Deus, como eu te amo. Ai meu Senhor, como é bom estar na tua presença. Porque tem gente que fala assim quando tudo está dando certo. Aí Deus olha assim para ele e diz: espera aí que eu vou testar essa criatura de autoria minha, para ver se eu significo tudo isso que ele está dizendo a meu respeito. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, ó: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Este te ajudará há anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no seu coração, se você guardaria os mandamentos dele ou não. Tem deserto que Deus nos coloca para nos humilhar, para nos testar, só para ver se eu vou ser fiel ou não, se eu vou continuar servindo ou não, se eu vou ser obediente à palavra dele ou não. Tem deserto que Deus nos coloca para testar o nosso coração e a nossa fidelidade a ele. Está dizendo o texto, ó: e eu te coloquei nesse deserto por 40 anos, a fim de te humilhar, te tentar, te testar, para saber o que estava no seu coração, se você vai guardar os meus mandamentos ou não. Ou seja, eu quero saber se você é fiel como você está dizendo que você é fiel. Tem gente aqui que está sendo testado por Deus, e tem gente aqui que está sendo aprovado por Deus, porque tem anos que você está passando por esse deserto, tem meses que você está passando por este deserto, e você não está abrindo a tua boca para reclamar de Deus, você não está abrindo a tua boca para murmurar contra Deus, você sempre está glorificando e obedecendo a Deus sobre todas as coisas. Receba a sua vitória em nome de Jesus. Jesus recebe no texto que li uma notícia triste, a notícia do falecimento do seu primo João Batista, um dos maiores profetas, ao qual Jesus diz que de mulher não nasceu ninguém maior do que João Batista. E aí ele recebe a notícia: olha, decapitaram o seu primo, João Batista morreu. Irmão, Jesus ficou tão triste, e a alma dele ficou tão angustiada, que ele resolveu sair da cidade. E a Bíblia diz que ele foi pro deserto. Por que, pastor, Jesus foi pro deserto? Porque deserto, irmãos, é lugar de solidão. Por que, pastor, Jesus foi pro deserto? Porque deserto, irmãos, é lugar de nós chorarmos as nossas mágoas e de nós enfrentarmos as nossas lutas. Ninguém gosta de deserto, porque deserto é lugar de escassez. Mas o deserto que o próprio Deus te conduz, irmão, deixa eu te dizer uma coisa: mesmo sendo lugar de dificuldade, de escassez, é Deus que está te colocando lá. Olha aqui em Mateus capítulo 4, versículo 1: e então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Irmão, esse aqui Jesus não foi porque quis, esse aqui foi o próprio Espírito Santo. Vamos lá, Jesus, porque tem uma tentação aí para você vencer. Tem um inimigo aí que vai se levantar, mas você vai envergonhar ele. Tem deserto que Deus está te conduzindo, não é para você ser envergonhado ou derrotado pelo diabo. Tem deserto que Deus está te conduzindo para você envergonhar Satanás, para você pisar na cabeça da serpente. Tem deserto que Deus está te levando para o nome dele ser glorificado. Tem
coisas que acontecem na nossa vida quando nós entramos no deserto de Deus. Sabia disso? Versículo 3 do capítulo 8 de Deuteronômio, ó. E te humilhou e deixou ter fome, mas te sustentou com maná. Ou seja, o deserto que Deus nos coloca é o deserto da provisão. Diga comigo, diga provisão. Diga, eu estou no deserto. Diga, eu estou no deserto, mas Deus está provendo. Diga comigo, eu estou no deserto, mas Deus está me sustentando. Diga, eu estou no deserto, mas Deus tem me alimentado. Diga, eu estou no deserto, mas Deus tem cuidado de mim. Eu estou no deserto, não tem me faltado nada, porque o Deus que me colocou no deserto é o Deus que vai me cuidar no deserto. Olha aqui o versículo 4: nunca envelheceu as tuas vestes sobre ti, nem inchou os teus pés nestes 40 anos. Deixa eu te dizer aqui nesta noite, o deserto que Deus vai te colocar, Ele não vai te deixar perecer. As vestes não ficavam velhas, os pés não inchavam. No deserto é um calor de dia, e todos sabem, mas tinha um ar-condicionado natural, ao qual Deus colocava a sua presença sobre uma nuvem. Era o GPS do povo, e aonde refrescava o povo naquele sol causticante. Ou seja, eles passaram 40 anos no deserto, debaixo da nuvem, debaixo da cobertura de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: passe pelo deserto, mas passe debaixo da cobertura dele. À noite, todos sabem, e quem não sabe eu vou falar, as temperaturas caem abaixo de 0 grau. É muito frio no deserto. Que coisa esquisita, né? De dia é um calor terrível, mas à noite é muito frio. E aí o que é que Deus fazia? Colocava o quê? Uma coluna de fogo, irmão, para afugentar os animais, para afugentar as serpentes, para afugentar os leões, para afugentar as bestas feras, e ainda para aquecer o povo de Deus. Levante a sua mão e diga: eu estou no deserto de Deus, e o deserto de Deus eu tenho sido cuidado. Então você diga comigo aqui, diga comigo, diga: deserto de Deus é lugar de provisão. Eu sei que tem gente aqui que passa por deserto, mas está comendo bem, irmão. Não tem comido um dia sem carne. Eu sei que tem gente aqui que está no deserto, irmão, está desempregado, mas Deus não tem deixado faltar nada lá na sua casa. Deus não tem deixado você se humilhar. Deus tem cuidado de você, irmão. Fique tranquilo, se você está sendo provido neste deserto, porque é o deserto que Deus te colocou, e Ele vai te honrar naquele lugar. E entrando no texto, quando o povo ficou sabendo, irmãos, que Jesus estava triste, foi para o deserto. Quando o povo ficou sabendo, o que aconteceu? Eles foram a pé. Diga comigo, eles foram de pé. Diga, mãe, me ajuda aí, diga. Eles foram de pé para o deserto. Diga, para o deserto, de a pé. Que coisa, né? Essas pessoas aqui estavam tão sedentas da presença de Jesus, que eles não quiseram nem saber. Eles queriam estar perto de Jesus. Tem gente, irmãos, tem gente que às vezes deixa de vir para a igreja porque não arrumou uma carona. O povo saiu de pé, irmão, pro deserto. O povo não foi de pé para o shopping. O povo não foi de pé para o mercado. O povo não foi de pé para uma pizzaria, nem para uma churrascaria, irmão. O povo foi de a pé pro deserto. Por quê, pastor?
Porque lá no deserto Jesus estava. E eles almejavam o que, pastor? A presença de Jesus. E aqui eu quero falar dois tipos de pessoas: aqueles que servem Jesus independentemente da circunstância, e aqueles que servem Jesus só porque quer benefício próprio. O texto diz que eles saíram da cidade, porque cidade tem provisão, cidade é lugar de provisão, é ou não é? Na cidade tem alimento, na cidade tem água, na cidade tem tudo. E no deserto tem o quê? Diga, não tem nada. Diga, irmão, no deserto não tem nada. Diga, no deserto não tem nada. Mas se tiver Jesus, diga, tem tudo. Irmão, eles saíram a pé da cidade para ir pro... Irmão, só faz isso quem tem desejo da presença de Deus. Só faz isso, irmãos, quem muito almeja a presença dEle. Porque tem gente que só serve Jesus quando as coisas estão bem. Tem gente que só sabe ser grato a Deus quando tudo está acontecendo. Mas quando as coisas ficam ruins, ele está fora. Quando as coisas não saem do agrado dele, ele diz, não é para mim. E Deus não está procurando só quem serve ele quando a vida está boa. Deus está procurando quem serve ele quando tudo também vai mal. Tem uma música aí que diz assim: se ele fizer, ele é Deus; se ele não fizer, ele é Deus. Aprenda a servir a Deus, irmãos, não só quando tudo está bem, mas também quando tudo vai mal. Tem gente que blasfema quando entra na prova, tem gente que blasfema quando entra na luta. Você que serve a Deus só quando Ele está te abençoando e não quer saber dele quando Ele deixa de te abençoar, vou dizer uma coisa para você, irmão: você está servindo o Deus errado. Você está fazendo a coisa errada. Sirva a Deus sob qualquer tipo de circunstância na tua vida. Se alegre com Deus, irmãos, mesmo Ele não fazendo aquilo que você está pedindo ou aquilo que você está querendo. Porque aí sim Deus está dizendo aqui: olha, eu te coloquei nesse deserto é só para testar a sua fidelidade. Eu te coloquei nesse deserto só para ver se você me ama mesmo ou não. Só para ver se você está comigo ou não. Olha o que está dizendo o texto. Jesus viu uma grande multidão e se moveu de compaixão para com ela e curou todos os enfermos. Ó, quando eu sirvo a Deus sobre qualquer tipo de circunstância, Ele me recompensa. Sabia disso? Quando você serve a Deus no deserto ou na cidade, Jesus te recompensa. O povo saiu do conforto, o povo saiu da onde tinha provisão. E o que aconteceu, pastor? Jesus se moveu de última compaixão para aquele povo. E aí o que ele fez? Começou a curar os enfermos. Ele começou a fazer milagres na vida deles. Olha aqui algumas coisas que Deus vai fazer na tua vida se você servir a Ele no deserto ou na cidade. Primeiro, Ele vai te ver, porque está dizendo o texto: quando Jesus viu a multidão, quem aqui quer ser visto por Jesus? Quem aqui quer ser notado por Ele? Então, se você serve a Ele também no deserto, ei, Jesus vai te ver. Segundo, Ele vai ter compaixão e misericórdia da sua vida. Quantos aqui querem receber a compaixão e a misericórdia de Deus? Então, sirva Ele no deserto. Terceiro, Ele vai suprir todas as suas
necessidades. Quem aqui quer ter suprido as necessidades? Quem aqui quer ser suprido, hein? Pastor, diga assim: eu quero ser suprido, pastor. Diga assim: que Deus venha ter misericórdia e supra as minhas necessidades. Para Deus suprir as tuas necessidades, deixa eu te dizer uma coisa aqui: você tem que servir Ele no deserto. Você tem que ser fiel no deserto. E outra coisa, o que você veio buscar, Ele vai te dar. Alguns entenderam e outros não. O que você veio buscar, Ele vai te dar. Tem mais benefício, pastor, quando eu sirvo a Deus no deserto, independentemente daquilo que eu estou passando? Tem. Ele nunca vai te deixar ou te despedir de mãos vazias. Você pode até vir aqui atrás de mim, irmão, e eu posso até não proporcionar aquilo que você veio me pedir, mas você nunca vai se decepcionar com Jesus, porque todas as vezes que você for com a tua petição diante de Jesus, Ele nunca vai te despedir de mãos vazias. Ele nunca vai te despedir com fome. Olha o que os discípulos estão dizendo: olha, mestre, já está tarde, a hora é avançada, manda esse povo ir para a cidade comprar comida para ele. Sabe o que Jesus disse? Não é bom fazer isso. Vamos alimentar o povo, vamos suprir a necessidade do povo, vamos abençoar o povo. Ou seja, o homem pode até te despedir de mãos vazias, mas quando você serve a Jesus no deserto, irmãos, Ele nunca vai te deixar voltar vazio. Ele nunca vai te deixar voltar de mãos vazias. Ele nunca vai te despedir. O discípulo queria mandar embora com fome, mas Jesus queria alimentar. E para finalizar aqui, irmãos, Ele nos ensina que no meio da escassez, vocês vão receber o milagre da multiplicação. Não, tem gente que deu glória, outros não deu glória. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, ó. Eu estou falando aqui sobre os benefícios. Sobre os benefícios de quem serve a Deus no deserto, ó. Primeira coisa que eu falei aqui, primeira coisa, ó, você vai ser visto por Jesus. Segundo, Ele vai ter compaixão e misericórdia de você. Terceiro, Ele vai suprir todas as tuas necessidades. Quarto, o que você veio buscar, Jesus vai te dar. Quinto, irmãos, Ele nunca vai te deixar voltar com fome para a tua casa ou de mãos vazias. Ele vai te alimentar. E sexto, Ele vai fazer um milagre da multiplicação sobre a tua vida, sobre a tua saúde, sobre o teu casamento, sobre as tuas finanças. Pastor, então, como que eu faço para receber o milagre da multiplicação? Olha o que os discípulos disseram. Jesus disse: vamos alimentar o povo, vamos abençoar o povo. E os discípulos: Jesus, como que nós vamos fazer isso? Se o que nós temos é 5 pães e 2? 5 pães e 2? O que é isso aqui, Jesus, para tanta gente? Aí Jesus disse assim: peraí, aprende comigo. Diga assim: aprende com Jesus. Primeiro, eu tenho que valorizar o pouco que Ele tem me dado. Irmãos, enquanto você não for fiel no pouco, Deus nunca vai te colocar no muito. Enquanto você não valorizar o pouco que Ele tem te dado, Deus nunca vai te colocar no muito. Segundo, eles não acreditaram que na mão deles o milagre acontecia. E Jesus disse o quê? Trazei-mo até a mim. Ou seja, colocaram os 5 pães na mão de Jesus. Se na tua mão não vai, irmão, bota na mão dele que vai. Se na tua mão não dá, irmão, põe na mão dele que dá. Se na tua mão não faz, irmão, põe na mão dele que ele faz. Se na tua mão você não consegue, irmão, vai para a mão dele que você consegue. Olha o que Jesus diz: traz até a mim. Ou seja,
Você vai receber o milagre da multiplicação quando você trazer no altar, quando você colocar nas mãos dele, quando você, em nome de Jesus, com toda a fé deste mundo, aprender a colocar nos pés dele. Para a gente encerrar, eu tenho que agradecer o pouco que tenho, para Deus me colocar no muito. Versículo 19 está dizendo assim, ó: tendo mandado que a multidão se assentasse, pegou os 5 pães e 2 peixes, e ergueu aos céus, e deu graças a Deus, e deu graças a... Ou seja, ele pega o pouco que tem e apresenta ao... Olha que coisa linda, irmãos. Para um milagre da multiplicação acontecer, mesmo que você pense que não dá para nada e não serve para nada, levante para os céus e agradeça a Deus esse pouco que você tem. Seja grato no pouco que Ele vai te colocar no muito. Seja grato no pouco que Ele vai te colocar no muito. Quando Jesus levanta aos céus, irmãos, e agradece o pouco que colocaram nas mãos dele, ele foi distribuindo pães e peixe, e o negócio nunca acabava. Tenha um sentimento de gratidão, porque quando você é grato a Deus mesmo no pouco, Deus vai te colocar no muito. Deus vai multiplicar tuas finanças. Levanta a mão para o céu e agradeça a vida que tem. Levanta a mão para o céu e agradeça o trabalho que tem. Levante a mão para o céu e agradeça o casamento que tem. Levante a mão para o céu e agradeça os filhos que tem. Levante a mão para o céu e agradeça a saúde que tem. Agradeça a Deus independentemente de qualquer coisa, mas seja grato, porque Ele vai multiplicar na sua vida. Quando Ele ensina a apresentar para o céu, faça isso, viu? Quando você abrir a porta da tua loja, Kênia, abre lá e fala: Jesus, estou levantando para o céu essas portas e eu te agradeço. Quando você sair na tua bicicleta, no teu carro, com teu lanche, Diego, olha, eu agradeço, Deus, porque é daqui que tem saído o meu sustento. Levante a mão para o céu e glorifique e agradeça a Deus, porque logo, logo tu está na bênção, meu filho. Logo, logo tu está no milagre. Deixa eu te dizer uma coisa: levante a mão para o céu nesse momento e comece a ser grato, porque Deus vai começar a multiplicar aqui na sua vida. Ele vai começar a multiplicar as tuas finanças. Assim diz o Senhor. O que vai acontecer, pastor? Se eu apresentar o céu e agradecer a Deus, Ele vai multiplicar, e o que Ele multiplicar vai dar e vai sobrar. Levante a mão, levante a mão. Diga assim: chega de viver. Não, diga: chega de viver na escassez. Diga: eu vou viver na abundância. Diga assim: o que Deus está me entregando aqui hoje, diga: o que Deus está pondo na minha mão hoje, vai dar e vai sobrar. Vai sobrar. Tu não vai pedir emprestado, tu vai ter para emprestar. Tu não vai pedir emprestado, tu vai ter para emprestar. Deus está dando o dom da multiplicação aqui na tua mão. Ei, Deus está colocando o dom da multiplicação aqui na tua mão. Você vai ter para emprestar, você vai ter para dar. Ei, vai sobrar, meu filho, vai sobrar. Quem crê recebe essa palavra.